Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, antes de mais agradecer todos os contributos que aqui foram apresentados, que merecem naturalmente uma reflexão. A primeira nota que o PSD gostava aqui de deixar é o seguinte. O PSD não se sente muito desconfortável com a manutenção destes artigos, por uma razão muito simples. É que, apesar de alguns deles, até do ponto de vista daquilo que é a realidade atual, poderem estar um bocadinho desfasados, a verdade é que numa interpretação atualista facilmente se consegue chegar aos objetivos que se pretende. E há algo que, desde já, o PSD gostava de dizer. A agricultura é um setor absolutamente estratégico de qualquer Estado soberano e que se quer manter como soberano. E, portanto, tem um conjunto de funções que vão muito para além de uma simples atividade económica e, portanto, deve ser visto com essa dimensão. E, desde logo, dizer o seguinte. O agricultor não é um mero produtor de alimentos. É também alguém que cuida do território. É alguém que cuida do ambiente. Por exemplo, alguém que previne, com a sua presença, os incêndios, que mantém a paisagem rural. E nós temos também de ter essa dimensão quando analisamos aquilo que é a política agrícola. Depois dizer o seguinte. O nosso país é um país pequeno, mas muito diferenciado do ponto de vista da propriedade agrícola, das explorações agrícolas. Nós temos propriedades agrícolas de grande dimensão no sul, a partir do Ribatejo, Alentejo, e temos propriedades muito pequenas, designadamente no norte, em que predomina claramente o minifúndio. E, portanto, há que olhar para esta matéria com visões algo diferentes. E daí que também não podemos esquecer a importância do agricultor e da sua ligação ao território, que já foi aqui aflorada, e muito bem. Ora, chegando aqui, o que é que me apraz dizer? Relativamente aos objetivos da política agrícola, reparei, nós hoje, integrados na União Europeia, estamos associados e vinculados a uma política agrícola comum. Aliás, a única política comum que a União Europeia tem é precisamente a agrícola. E isto não é completamente despiciando do que estamos aqui a tratar. O que não significa que o Estado português deva prescindir de ter uma estratégia para a sua própria política nacional em termos agrícolas. Daí que a política agrícola comum, por exemplo, o PEPAC, foi recentemente negociado entre o Estado português e a União Europeia. E, portanto, há um conjunto de limitações, mas também há lá uma folga enorme para que nós possamos, digamos assim, negociar aquilo que queremos para a estratégia de produção agrícola e agroalimentar do país. E, portanto, temos de ter em atenção que essa matéria é fundamental ter aqui em cima da mesa. E, portanto, não vejo nenhum problema que tenha sido colocado de ordem constitucional na negociação da PAC e da aplicação da política agrícola comum, pelo facto de estarem aqui estes objetivos e não outros descritos no artigo 93. Pelo contrário, as coisas têm funcionado de forma absolutamente normal. E, por exemplo, quando falamos na questão da proteção da biodiversidade e falamos, por exemplo, no Pacto Ecológico Europeu, os produtores agrícolas nacionais estão naturalmente obrigados a trabalhar para atingir um conjunto de metas que ali estão previstas. Se vai ser possível ou não, isso é uma outra questão. Se isto vai sofrer ou não alterações, é uma outra questão. Mas o que está aqui descrito, não tem impedido que Portugal assuma essas responsabilidades. Há uma tendência clara no sentido da diminuição do uso dos pesticidas, dos fertilizantes químicos, tentativa de produzir cada vez produtos de maior qualidade e produtos que tenham um contributo muito positivo para uma dieta saudável. Portanto, isto são coisas absolutamente normais. O que não significa que não devamos olhar para esta questão em duas dimensões. Uma dimensão económica muito importante. Os agricultores devem ser devidamente remunerados pelo serviço que fazem, que
prestam, e não é só de produção de alimentos, como eu disse, mas também de cuidar do meio ambiente e do território rural. E estamos a falar dos pequenos e dos grandes. E o Estado e a política agrícola comum têm naturalmente de terem atenção a esta diferenciação para permitir que a remuneração seja justa. Portanto, esta é uma primeira nota aqui que gostava de deixar. O que não significa, por exemplo, que o PSD se sentisse desconfortável com a inclusão da proposta do PCP de defesa e promoção do desenvolvimento do mundo rural. Não, sendo certo que isto está íncito. Portanto, o agricultor é claramente um ator absolutamente fundamental do mundo rural. Aliás, sem agricultores, o que seria o nosso mundo rural? Se ele já está a ficar desertificado, o que seria no futuro? Portanto, os agricultores, mesmo os pequenos agricultores, têm que permanecer no mundo rural e ter condições para que permaneçam no mundo rural. Depois, relativamente ao artigo 94. Este artigo 94, de facto, aqui sim admito, ou podemos admitir, que ele pudesse hoje não fazer sentido estar aqui presente. Mas também não deixa de ser verdade, e aqui o que eu vou dizer, gostava de ter algum cuidado nas palavras que vou escolher. Eu, pessoalmente, e penso que o PSD também me acompanha, não esqueço, apesar do direito muito importante que é, e legítimo, o direito de propriedade, não significa que haja aqui uma certa dimensão social da terra destinada à produção agrícola e, designadamente, das terras mais importantes. E é importante que se crie condições, e se calhar não é preciso que esteja na Constituição, mas que se crie condições para que terras abandonadas com forte capacidade de produção agrícola não permaneçam abandonadas. E não é por mero acaso que nós aprovamos recentemente na Assembleia da República o Banco de Terras. E está agora a ser discutido em sede de especialidade. E nessa matéria, gostava também de dizer o seguinte: Portugal tem o tecido empresarial agrícola mais envelhecido da União Europeia. Nós temos menos de 4% de agricultores com menos de 40 anos. E muito disto deve-se à dificuldade no acesso à terra pelos jovens agricultores. E, portanto, mas admito que este artigo 94 pode permanecer, não nos cria grande confusão, mas pudesse eventualmente desaparecer porque desatualizado do tempo. Relativamente ao artigo 95, aí não tenho a mesma opinião. Acho que ele deve-se manter. E deve-se manter porquê? Porque o Estado deve manter uma vontade estratégica clara de promover e facilitar o emparcelamento. Porque nas regiões do Norte, designadamente, é importante que as produções agrícolas ganhem dimensão, a propriedade ganhe dimensão, para que possa ter mais escala e ter mais rentabilidade. E aí até admito que faça sentido manter este artigo, porque ele permite isso mesmo, que o Estado até crie condições, designadamente de ordem fiscal, para que existam processos de emparcelamento e, portanto, de aumento da escala das explorações agrícolas. Relativamente ao artigo 96, bom, se o número 2 é questionável, se deve ou não deve manter, o número 1 sim, até porque eu acho que se há coisa que tem funcionado bem na agricultura é o arrendamento rural, que cria condições de estabilidade para ambas as partes, o proprietário e o arrendatário, para poderem, digamos assim, desenvolver a sua ação de produção agrícola. E, portanto, parece-me que nessa matéria, no PSD, sente-se confortável com a sua manutenção. O artigo 97 tem a ver com os apoios do Estado. Reparei no título, auxílios de Estado. Se nós pensássemos apenas naquilo que é a definição de auxílios de Estado da União Europeia, nós estávamos aqui perante uma situação complexa, porque os auxílios de Estado têm que ser autorizados pela Direção-Geral da Concorrência da União Europeia. Vendo o que está a acontecer agora com aquele acordo que se fez para a estabilização dos preços, em que há um pacote de 140 milhões de euros prometidos aos agricultores, aos produtores agrícolas, e estamos dependentes, nesta altura, de que sejam aprovados esses auxílios de Estado pela União Europeia
para poderem ser, digamos assim, distribuídos conforme está contratualizado entre o Governo, a distribuição e a produção, no célebre pacto da estabilização e redução dos preços. E, portanto, eu acho que faz todo o sentido que se mantenham aqui este artigo 97. Relativamente ao artigo 98, gostava de dizer o seguinte. É muito importante que se perceba que os agricultores têm todo o direito de continuar a contribuir para a definição das políticas públicas. E ainda bem que é assim. E por isso é que, por exemplo, a Confederação dos Agricultores de Portugal tem assento no Conselho Económico e Social. Mas não só. Há um conjunto de fóruns do Ministério da Agricultura, e não só, onde as organizações de agricultores estão lá a defender os interesses dos agricultores e a dar o seu contributo para questões de ordem de política agrícola. E também gostava de dizer algo mais ainda sobre a questão do associativismo e do cooperativismo. É muito importante que nós percebamos a importância de continuarmos a fomentar o associativismo e o cooperativismo em Portugal. Não é o primeiro caso que vários estudos têm sido publicados dentro da União Europeia e em Portugal, obviamente, que dizem que as organizações de produtores são muito importantes para organizar a produção e permitir maior rentabilidade aos agricultores, e exatamente aos pequenos agricultores. E, portanto, devemos continuar a ter essa visão e contribuir para que ela seja efetiva. Por último, também dizer que temos de ter em atenção, como alguém aqui dizia, e muito bem, que Portugal é deficitário, largamente deficitário, e hoje mais deficitário do que o ano passado, por exemplo, na sua balança comercial no que diz respeito à produção agrícola e ao setor agroalimentar. E, portanto, Portugal deve continuar a trabalhar, a fazer esforços, no sentido de construir cada vez mais soluções para ter mais autonomia, para ter mais soberania e segurança alimentar, o que não significa que não deva continuar também a fazer um esforço para que continue a aumentar as exportações, como tem vindo a acontecer, o que significa que a nossa agricultura, em muitos setores, é fortemente competitiva e ainda bem. E, portanto, nesta matéria, por agora, era aquilo que eu gostava de deixar dito.